eu botei no meu Twitter, né, que fez 20, não sei, 30 mil já. Eu botei ontem à tardinha, à noite, e botando a seguinte frase, mais ou menos o que o Felipe estava falando com vocês aí, né? A extrema-direita, além de patética, não tem estética, né? Aliás, toda a extrema-direita, os fascistas e tal, não tem estética, né? Então, essa é uma questão. Isso mostra, digamos, o mal-estar da nossa civilização, o mal-estar do modo como a extrema-direita desdenha até mesmo da empatia das pessoas, né? A vergonha alheia foi absolutamente abolida. Aboliram a vergonha alheia, conseguiram tirar fora porque tem uma coisa, o Felipe, eu acho que conhece, não sei se vocês conhecem um livro do Appiah, chamada A Honra, né? O Código de Honra, que mostra que a vergonha fez com que parassem os chineses de encurtar o pezinho das crianças, né? E os duelos acabaram, uma série dessas acabaram porque pela vergonha, também a vergonha que isso causava. Então, hoje, nós estamos vendo que essa gente perdeu totalmente a vergonha, né? E também só uma coisa, eu estou fazendo um texto, fiz uma pesquisa na Bíblia, porque hoje é fácil fazer pesquisa na Bíblia, né? Com o Google, né? Você bota as palavras-chave, você sabe que a Bíblia está cheia no Velho Testamento e talvez aí os evangélicos estejam vibrando com esse projeto. A Bíblia está cheia de licenças de estupro. Eu estou listando na minha coluna de quinta, que sai na quinta-feira, uma série, né, que vem, e inclusive os contos de Aia tiram lá do Gênesis aquela questão que a Bila, que é a escrava, ela é entregue no colo de Jacó porque não podia ter filhos, para que, com sexo forçado, aliás, essa cena aparece na série, né? Ali se deu a concepção. Isso também, só para complementar, a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui, Lênio, é a mesma coisa que faz o rei Davi com a escrava Betsabá. Eu estou citando, né? E o irmão do rei Davi pratica estupro contra a própria irmã, e os amigos dele estupram sete mulheres, né? As concubinas do próprio Davi são estupradas também, e depois 400 mulheres são estupradas, ou seja, uau, o que tem de estupro não é brincadeira, né? E o livro que eu citei antes, só para a nossa audiência, é o Grotesco, do Wolfgang Kaiser, onde ele analisa como é que a utilização dessa linguagem do grotesco serve à violência. E depois tem o livro do Muniz Sodré, nosso grande pesquisador, e talvez o maior pesquisador da comunicação no Brasil, que se chama O Império do Grotesco, que ele escreveu com a esposa dele, com a mulher dele, a Raquel Paiva, em que ele mostra como isso é recorrente nas artes e também na política como forma de dominação. Eu acho que vale a pena a gente estudar isso. Boa, Felipe. Deixa vou anotar aqui Também. O Império do Grotesco é do Muniz, né? E o Grotesco é um livro antigo do Wolfgang Kaiser, que inspira o Muniz, inclusive. Tá aí, dicas de leitura. O Muniz, ele dá especial atenção à televisão nesse livro. Ele está analisando formas de comunicação da TV. Tá feito, tá anotado. Se eu não me engano, até Noé, né, fica com uma filha, né, depois de pegar a arca lá e enfiar as pessoas lá que foram salvas da grande... A do Noé eu não lembro, eu sei do cara que inventou o pão de ló.
o Ló. O Ló. O Ló. De Ló. O Ló oferece as 2 filhas, né? Para os 2 anjos, né? E depois as filhas fazem com ele, praticam incesto, elas dão um porre nele e tal. O Ló foi o primeiro padeiro da história, né? É dizer, o Velho Testamento é isso, né? E aí a igreja atual, ela baseia todos os seus dogmas... Ela faz ad hoc, né, Felipe, Renato e Dri? Ela pega o que interessa, dízimos e etc., e, por exemplo, os vendilhões do templo não servem para eles, né? Pois é, né? Foi o que... Outro dia eu dava esse exemplo, né? Quando Jesus entra no templo, ele expulsa todos os vendilhões do templo. E quem seriam os vendilhões hoje? Malafaia, esse Sóstenes, o Edir Macedo, esses são os vendilhões do templo. Não, e depois tem uma coisa muito mais, que é a parte principal de tudo isso, quando a igreja quer se meter na política, Jesus respondeu a isso. Jesus fez o que é separação de religião e Estado, e direito e moral, etc., etc. A gente chama de secularização. O Estado moderno, ele se estabelece na secularização, que começa até antes do próprio Estado moderno, Marcílio de Pádua e tanta gente. A grande questão aí é perguntar para Jesus, né, sobre essa questão de Deus e César, e ele diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ou seja, ele secularizou, ele separou o Estado da religião, e agora essa gente ignorante quer infundir Estado-religião. Aliás, modernamente não pode existir bancada evangélica e nada disso, nem se chamar pastor, deputado fulano. Isto é antissecular, isto viola a própria Constituição que diz que isso aqui é um Estado laico. Estou falando sério. Então, essa questão aí que as pessoas não levam em conta, né? É verdade, né? Estado laico, né, virou algo que no Brasil não existe, né, gente? Imagina. Lênio, eu conversei domingo com o Pedro Serrano, ele me procurou, né, muito preocupado com a questão do PL do estupro. Ele falou, por mais absurdo que possa parecer, Rovai, a gente está escandalizado com uma parte eu sei, que a gente entendeu do projeto, que é uma parte que é absurda, mas não é a pior ainda. Acho que ele falou contigo, né? Uhum. Ele diz o seguinte, tem ali um vácuo jurídico, eu queria entender de ti, de que antes das 22 semanas, inclusive, a penina, o médico, podem ser criminalizados, porque não fica claro. Eu queria que você conversou com o Pedro, queria ouvi-lo. Porque também, depois das 22 semanas, tem uma pena X, mas antes já é considerado homicídio também, equiparação. Então, portanto, é muito mais grave, porque tem um duplo modo aí de pegar... o Pedro, de certo modo, o Pedro descobriu a pegadinha da lei, chamemos assim, o que ele foi, acho que o cara que primeiro sacou que ali tinha uma coisa a mais, exatamente. Ou seja, tem essa pegadinha, Lênio? Tem essa pegadinha, sim. O estupro, uma vez passando... O aborto já não será punido como é punido agora, com a pena menor. Esse é o ponto. Não, e ainda traz essa questão de que não só a mulher, né, a criança, que vai ser punida, mas também o médico. Isso, né, vai inibir ainda mais os médicos de
realizarem, né, os procedimentos legais, né? Não, e tem, além dos médicos que por si só, lá em São Paulo, já tem até uma ação contra isso, não queriam nem mesmo fazer o aborto legal. Poxa, e veja, vocês se deram conta de que 1900, pensa comigo como era 1940 o Brasil, não sei se o Felipe já falou disso, Felipe, como o Brasil era 1940. Ditadura Vargas, um decreto que institui o Código Penal. E o que tem nesse Código Penal? O aborto legal. Gente, se lá, em 1940, no meio do Estado Novo, você tinha o que tem hoje. E agora vamos... De um governo que estava beijando a mão do fascismo naquele momento. Isso, exato. Isso, e o Código Penal brasileiro é inspirado no Código Rocco italiano. Rocco italiano, isso. Do fascismo. Mas nesse ponto ele era avançado. E hoje nós voltamos para trás disso. É uma coisa espantosa mesmo. Este é o simbólico do avanço do obscurantismo, né? Isso, a palavra é obscurantismo. Aliás, tem que preocupar, isso é apenas o simbólico. Esse aí é a ponta do iceberg. Isto aí é... Não pense que derrotado isso, e se for, isto é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas, na medida em que eles são maioria, né? Que o grande problema é que eles são muitos, né? Como disse o tonto para o Zorro, né? O Zorro disse, e aqueles índios que vêm vindo? E o tonto respondeu, eles são muitos. O tonto era tonto, mas não era tão tonto, né? Muito. Eu queria passar um vídeo aqui, rapidinho, do deputado federal Lindbergh, que ele explica, ele chama atenção para mais um absurdo. Então, a gente aí, revoltado, né, com esse PL 1904, né, que equipara aí o aborto ao crime de homicídio, e olha o que vai entrar na discussão da CCJ hoje. Querem liberar trabalho para 14 anos de idade, para adolescentes de 14 anos, querem baixar a idade mínima para 14. Olha só. Pessoal, outra bomba aqui na Câmara. Nessa semana, pautaram na Comissão de Constituição e Justiça a PEC do trabalho infantil. Hoje a Constituição diz de forma clara e expressa que se pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Dos 14 aos 16, você pode ter programas de capacitação jovem aprendiz. Eles querem mexer na Constituição para garantir que se possa contratar a partir dos 14 anos. Crianças. É a tentativa de explorar o trabalho de crianças e adolescentes. É uma vergonha. Depois de tudo que aconteceu na semana passada, você viu a reação àquele PL criminoso que tratava a criança vítima do estupro e a ter uma pena superior ao do estuprador. Houve uma reação muito grande da sociedade. Então eu estou gravando esse vídeo para chamar você a se mobilizar também contra essa PEC do trabalho infantil. A gente tem que dar um basta a esse retrocesso que um setor aqui na Câmara dos Deputados e no Senado quer impor à sociedade brasileira. Lênio, e aí? Bom, mais uma, né? Essa aí é a questão do obscurantismo, é a volta à pré-modernidade. Veja aqui, eu sei bem o que é o trabalho infantil. Eu fui vítima do trabalho infantil. Eu comecei a trabalhar com 8, 9 anos. E minha infância foi, nesse ponto, foi uma merda, né? Digamos, foi um problemão. Desculpe a palavra. Mas, porque, cara, eu odiava férias
porque nas férias tinha que trabalhar nos 2 períodos. Então, Trabalhava onde? Na lavoura. Na lavoura. Aí, quando eu fiz, aí depois, quando eu fui para a cidade, aí eu comecei a trabalhar, aí aos 13 eu fui para a oficina mecânica, sem carteira, por óbvio, sem nada, um trabalho insalubre, perigoso, em condições e trabalhando horas e horas e horas, até no sábado às 6, 7 da noite trabalhava. Então, quando eu vejo um projeto desses, anticivilizatório, né, eu só posso dizer isso. É uma desumanização, é um projeto anticivilizatório e, como eu falei antes, é a ponta do iceberg. Aí a Dreamer trouxe, eu não sabia disso, tem mais essa. Quer dizer, se alguém gritar pena de morte na Câmara hoje, será aprovado por ampla maioria. Efetivamente, o que aconteceu, né? Fracassamos? Essa é a pergunta que tem que fazer. Nós fracassamos como projeto, o projeto humanitário fracassou e voltamos. Outro dia, eu botei no Twitter a fotografia do Garrote-Vil, a Espanha, até 1974, executava os inimigos políticos do Franco com o Garrote-Vil. Sabe o que era o Garrote-Vil? Tu amarra, o cara fica contra a parede, contra um poste, de dentro do poste sai um parafuso, e ele é amarrado com a cabeça assim, e o parafuso vai entrando lentamente na nuca. 74 foi o último morto. A pena de Garrote só terminou em 78. Não quero dar ideia aí, né? Porque daqui a pouco vem um projeto instituindo o Garrote-Vil no Brasil. Terrível. Tem aqui um superchat da Sirene Oliveira. Ela diz: sobre o tema estupro, já assisti 2 filmes argentinos muito bons, Crimes de Família e Olhar Invisível. E ela recomenda, olha aí, mais dicas aqui, galera. Vi os Obrigada. 2. Viu? Obrigada, Sirene. E o André Brum da Silva diz: Lênio, em agudo já tem profeta. Ah, é? Tem profeta? Opa! Eu é que não sou o profeta de lá, né? Que eu não consigo nem acertar o passado. E dirá o futuro, né? Sem dúvida. Mas sabe-se lá, né? Tem tanto influencers no Brasil, quando o sujeito não tem mais o que fazer na vida, ele vira influencer, né? O cara diz, fracassei em tudo. Aí diz, eu vou ser influencer. Pronto. E agora, com esse negócio aí do dinheiro público enfiado nas campanhas, agora mesmo prenderam um monte de gente que usava, vocês não calculam, vocês não sabem o que é feito com esse dinheiro do fundo partidário dos partidos. Bom, basta ver no caso Sérgio Moro, que o tribunal acabou deixando assim. O próprio Moro contratou um sócio, não sei o que, como advogado, uma coisa espantosa, com o dinheiro da viúva, né? Não, isso aí é um absurdo, né? Contratou o seu suplente, né? Gente. Isto. Vai. É isso aí. Nós estamos no Evangelistão, né? Num momento extremamente complicado e até curioso que a gente tenha que trazer o Evangelho para o debate, né, Lênio? E a situação é mais grave. Eu queria te perguntar, Lênio, sobre, do ponto de vista das entidades do
do mundo jurídico, né? Da OAB, da AJUF. Eu estou sentindo elas muito quietas em relação a... A OAB aprovou ontem, né, um repúdio. Aprovou? 904. Não sei se foi a nacional. Deixa eu conferir. Há uma série de projetos e de leis aí que estão, inclusive, em vigor. Eu e mais 3 advogados, nós somos indicados pela ANACRIM, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. Eu não sou criminalista, mas também eu sou um clínico geral, assim, com um tipo de formação, e nós entramos com uma ação contra a questão das saidinhas disso. Também entramos com ação com relação aos laudos, a exigência de laudos. Houve uma conquista em 2001 de exterminar com os laudos para saídas, etc., e progressão do regime, e as bancadas da bala, evangélicos da Bíblia e de todos, conseguiram trazer de volta, porque esse é mais outros projetos obscurantistas, e nós entramos com ação. Agora, a pergunta do Rovai, né? As entidades. Bom, a OAB, ela ontem, né, fez uma reunião extraordinária e aprovou um parecer. Acho que o que ela quer dizer, a OAB, além de influenciar nesse processo, ela está dizendo, entre aspas, que se o projeto for aprovado e se o Lula sancionar, a OAB vai entrar com uma ação e a ANACRIM também. Eu já conversei com a diretoria da ANACRIM, são instituições irmãs, assim, né? Uma é mais específica, a outra é mais geral dos advogados. Vamos entrar com ação. Se o Lula vetar e o Congresso derrubar, a lei vai valer, mas também será levantada a inconstitucionalidade no dia seguinte. Pode escrever, no dia seguinte, a ANACRIM e a OAB e outros estarão. Então, às vezes, as notícias assim não estabelecem aquilo que está acontecendo. Algumas, talvez, aí sim, a entidade dos promotores, a AJUF, essas entidades é que deveriam, sim, aí você tem toda a razão. Por exemplo, o primeiro que devia pular era o Ministério Público, que é o guardião da cidadania, dos direitos, etc., devia pular. Mas, ao que vejo, tem muita gente até a favor desse projeto. Conta-se a meia boca, né? Então, por isso que não saem esses pronunciamentos que seriam muito importantes, né? Aliás, a própria ABI, todos, tem uma série de entidades que devem pular em cima de um projeto como esse. Projetos como esse têm que ser absolutamente desmoralizados, e assim como os seus subscritores, né? Lênio, você perguntou como é que chegamos aqui? Como é que chegamos nesse nível? Fracassamos? Na sexta-feira eu apresentei uma tese aqui para a Adri, que ela até colocou no Instagram da Fórum, que para mim começa assim: a imprensa mainstream, não aqui na Fórum, mas a imprensa comercial, ela tem uma boa parcela de culpa ao banalizar determinadas declarações que foram feitas durante 4 anos de governo Bolsonaro de forma ininterrupta, como: não te estupro porque você é feia, prefiro um filho gay, um filho morto do que um filho gay, homenagens a um torturador notório como o Coronel Ustra. Então, se banalizou uma figura presidencial que falava barbaridades, que falava coisas grotescas, para usar um termo que a gente está
está usando aqui no programa, e simplesmente se dava a notícia, não se discutia isso como deveria ser, com o repúdio total e mostrando quão grotesco, quão medieval era esse sujeito. Então isso banalizou a comunicação pública. E banalizou também, obviamente, tudo que o Congresso pode fazer. Passa a ser banal para o Congresso apresentar um PL desses que criminaliza a vítima, uma criança que pode ser estuprada. A Felipe tem mais, agregando a essa questão da banalização, né, da trivialização da idiotice, da maldade, da estupidez e do grotesco, nós temos a própria questão dos diálogos, que quando os diálogos foram da Operação Spoofing, antes, quando foi divulgado, setores da imprensa diziam que isto era normal entre juiz e promotor. Lembram disso? Que diziam, filigranas, agora estão... Agora, qual é o problema do juiz combinar? Todos os dias acontece isso, olha só. Todos os dias acontece isso, você disse. Então, a frase do Dallagnol, que disse a Constituição é filigrana, isso ficou banalizado, entende? Aí, de vez em quando, você olha assim, o Dallagnol, uma página toda na Folha de São Paulo. Quem consegue uma página toda na Folha de São Paulo? Esses caras. Então, você não tem como nós não envolver nesta tempestade perfeita o papel trivializador da grande mídia, né? E vou lembrar daquela reunião ministerial também, os palavrões que eram ditos, a forma como aquilo era. É uma reunião da alta cúpula do Estado brasileiro, uma reunião ministerial entre o presidente da República e seu ministro. As duas reuniões que nós tivemos conhecimento, uma preparava um golpe de Estado e a anterior, que foi aquela de 22 de abril de 2020, falava em passar boiada, palavrões gigantescos pelo presidente da República, falava em colocar a bomba no colo do inimigo, se referindo aos servidores públicos, era o Paulo Guedes falando isso. Então, essas barbaridades, essa linguagem grotesca, também fez parte da República durante 4 anos, né? Vou dar mais um detalhe. Vocês estão notando o espaço que a mídia está dando para os 2 cientistas políticos que escreveram um livro de que não houve golpe? Vocês viram? Eu não vi que a Folha hoje dá uma espação, porque 2 escreveram o livro de que tem meia página na Folha hoje, dizendo que eles sustentam no livro, e aliás a manchete da Folha diz que o Brasil não correu risco nenhum com a democracia, está escrito. Gente, e o 8 de janeiro, e o 12 de dezembro, e a bomba no aeroporto? Quero agregar o que o Felipe disse agora, trazendo a notícia de hoje, só para mostrar o que aconteceu. Gente, e isso dá espaço, vocês vão ver. Aliás, a Folha está promovendo um debate hoje ou amanhã, exatamente, ou seja, está se discutindo uma tese de que não houve golpe. Não houve tentativa de golpe. Eu quero dizer assim, o problema, as pessoas podem dizer que a Terra é plana. Agora, não dá para fazer um seminário sobre o terraplanismo. São coisas diferentes. E eles estão lançando livros pela Companhia das Letras, que é uma editora, com conceito alto, talvez a editora mais conceituada do país. Então, se consegue espaço nessa editora. Está tudo se preparando para uma grande conciliação nacional, eu tenho falado isso em todos os veículos, uma grande conciliação em que até a anistia está na pauta. O primeiro passo para a grande conciliação foi a absolvição de Sérgio Moro à unanimidade. Aliás, eu adivinhei, você sabe, nós falamos aqui, né? Eu de pitoniz acertei que ele seria absolvido nos 2 lugares.
Bolsonaro nem indiciado foi ainda. Há 8 meses atrás, a prisão de Bolsonaro estava na pauta. Hoje é impossível, porque o tempo vai encobrindo e vai criando um ambiente típico brasileiro de um certo... as elites se reúnem de algum modo, isso é muito difuso, mas há sempre um processo de antecipação das elites que fazem conciliações, não que seja até consciente. Isto acaba acontecendo na medida em que as coisas vão sendo levadas e há um determinado momento em que as pessoas já não mais se indignam, ou seja, a gente perde a capacidade de indignação, né? É um pouco da indignação no varejo e a omissão no atacado. Isso acaba acontecendo, né? Então, há que se prestar atenção. É absurdo, né? Porque os autores dizem que não tem problema nenhum, que é o melhor sistema que existe, é esse de coalizão. O evento vai ter lá vários debatedores para lançar o livro na quarta-feira às 11 da manhã. A Folha faz um evento para lançar o livro. Faz um evento e coloca destaque no jornal de hoje. Por isso, está dentro da tua linha, Felipe, o que tu está dizendo, eu estou te dando um dado para não dizer que é de ontem, eu trago de hoje, né? Isso é a banalização completa, é a banalização completa do golpe de Estado. Foi tudo normal. Entraram lá no Supremo. E eles até poderiam escrever, porque eles estão na liberdade deles, algo que eles fazem na vida, eles podem escrever o que eles querem, cada um escreve seu livro. Agora, você ter destaque disso e colocar a possibilidade de... Esse, para mim, o problema a minha metáfora é, a pessoa diz assim, Newton foi um farsante. A lei da gravidade não existe. Ok, o cara escreveu o livro, o que eu vou fazer? Agora, cientistas se reúnem para discutir o livro Newton é um farsante. Aí não. Aí nós já estamos institucionalizando a possibilidade de que Newton tenha sido um farsante.